Êxodo capítulo 2, versículo 15. Como eu disse, nós temos expostos alguns textos aqui de Êxodo, e até o momento, meus irmãos, eu quero recapitular o que nós já vimos até aqui. No primeiro sermão, nós falamos um pouquinho sobre os filhos de Israel no Egito, e a cena que o povo de Israel passa, então, naquele momento de um trabalho forçado para ser escravo no Egito. No segundo momento, nós vimos duas parteiras, até então desconhecidas, chamadas Sifrá e Poá, e como o temor que elas tinham por Deus, de Deus, fez com que os meninos permanecessem vivos, dada a ordem do faraó para matá-los. No terceiro momento, nós vimos que, indo contra todas as circunstâncias, todas as situações favoráveis para se ter filhos naquele período, Moisés nasce, e então a providência de Deus faz com que Moisés seja mantido em vida, e não somente mantido em vida, mas criado como filho da filha de Faraó. No quarto momento, nós vimos então, irmãos, que Moisés, já sendo adulto, ele se identifica com o povo, com o seu povo, e após se identificar com o seu povo, ele, procurando fazer justiça própria, ele mata um egípcio, e então ele é rejeitado pelo seu povo e foge para a região de Midian. E hoje nós daremos continuidade a essa narrativa bíblica lá no livro de Êxodo. Mas algumas pessoas às vezes nos achegam e perguntam: pastor, por qual razão pregar no Antigo Testamento? Nós não temos o Novo Testamento? O Novo Testamento já não traz para a gente ali de uma forma de uma compreensão mais fácil. Por que pregar em Êxodo? Por que não pregar em outro livro? E eu queria trazer algumas breves razões de forma introdutória para os irmãos. A primeira delas, meus irmãos, é que toda a Escritura é inspirada e útil. E quando Paulo vai afirmar isso para Timóteo, lá na carta 2 Timóteo 3,16, ele vai dizer que toda a Escritura, o completo da Escritura, não somente uma parte dela, não somente uma porção dela, mas toda ela é inspirada por Deus, e não somente inspirada por Deus, mas ela é útil para o nosso ensino. Um segundo argumento que eu poderia trazer, se talvez alguém pense dessa maneira, é que o Antigo Testamento, ele testemunha de Cristo, o nosso Senhor. O próprio Senhor Jesus, lá em João 5,39, vai dizer o seguinte: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Então nós temos que conhecer as Escrituras Sagradas como um todo, e o Antigo Testamento é de muita importância que nós conheçamos. Também que Cristo é revelado nas Escrituras Sagradas desde Moisés e os profetas em todo o Antigo Testamento. Lucas capítulo 24, do 25 ao 27, diz o seguinte, irmãos: então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aqui Jesus, no caminho de Emaús, então explicando para aqueles dois discípulos a respeito dele no Antigo Testamento. E uma última razão muito importante, irmãos, é porque hoje em dia nós vivemos um tempo exacerbado de deturpação das Escrituras Sagradas. E nós precisamos conhecer o Antigo Testamento para que nós não venhamos a cair em erros, em enganos e em doutrinas falsas. Olha o que Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, aqui Pedro está se referindo a Paulo. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais Escrituras para a própria destruição deles. Pregar no Antigo Testamento é essencial, meus irmãos, porque todo o Antigo Testamento, de alguma forma, aponta para Cristo. E nós precisamos enxergar isso também no Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento, nós encontramos a revelação progressiva da história da redenção, a forma como Deus, na sua sabedoria, conduziu o povo de Israel até a chegada do Messias.
A forma também como Deus age e lida com todo o povo no Antigo Testamento testemunha a fidelidade de Deus. Por isso a importância, irmãos, de nós nos debruçarmos também no Antigo Testamento e aprendermos o que está escrito ali. Porque tudo isso é revelado a nós para a glória do nosso Deus e para nós conhecermos o nosso Salvador maravilhoso. Dada essa pequena introdução, meus irmãos, vamos para a leitura do texto. Êxodo capítulo 2, versículo 15 até o versículo 22. O texto vai dizer o seguinte para nós: informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Versículo 21, Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez diante da sua santa palavra, da sua poderosa palavra. Pai, nós pedimos agora, humildemente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo que habita, Deus, cada um daqueles que pertencem ao Senhor, ilumine nossa mente, nosso coração, que nós venhamos juntos esta manhã glorificar o teu nome por meio da compreensão da tua santa palavra. Pai, que a tua palavra possa, Deus, ser compreensível a cada um de nós com o auxílio do teu Espírito, que é o fiel intérprete das Escrituras Sagradas. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, nos auxilie nessa manhã. Que tudo que nós ouvirmos aqui, o teu Espírito possa aplicar em nosso coração e nossa vida, Pai, para a glória somente do seu nome que nós oramos e assim confiamos. Amém. Meus irmãos, a cena do último sermão na série de Êxodo que nós tínhamos era que Moisés, então, ele se percebe como alguém separado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés, então, ele presencia uma cena em que ele vê um egípcio maltratando, espancando a ponto de talvez até matar um hebreu. E então Moisés, movido de justiça própria, ele ataca aquele egípcio, mata aquele egípcio. E tenta esconder então o seu pecado, e tenta cobrir com areia o seu pecado, esconder aquele corpo. Logo em seguida, a cena do último sermão nos mostra que Moisés vê a mesma cena acontecendo entre 2 hebreus. E então Moisés tenta ser o mediador daquele conflito. Porém, um dos hebreus fala: quem te pôs como juiz entre nós? Quem você está pensando que é para querer mediar o nosso conflito? Por acaso você vai me matar como matou aquele outro egípcio? E então Moisés fica assustado, fica com medo, porque percebe que o seu pecado havia sido descoberto. E aí no versículo 15, o texto que nós lemos, acontece que, informado desse caso, o faraó quis matar Moisés. Porém o texto, meus irmãos, há uma divisão natural. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Canaã. Perceba, meus irmãos, há 2 razões iniciais porque Moisés foge da presença de Faraó, foge do Egito e vai para Midian. A primeira razão óbvia que o texto nos traz é porque o Faraó queria matá-lo. Faraó queria matar Moisés. Moisés havia matado um egípcio. E isso não poderia ficar impune no Egito. Outro ponto que nós podemos entender que Faraó queria também perseguir e matar Moisés é para evitar uma possível rebelião hebreia. Porque se o Faraó deixasse que um hebreu matasse um egípcio e ficasse sem punição alguma, ele poderia estar dando margem para que aqueles hebreus, como nós vimos nos sermões anteriores, que cada vez mais se multiplicava na terra do Egito, pudesse de alguma forma
fomentar alguma rebelião contra o povo do Egito, ou se aliar também aos inimigos do Egito para tentar depor talvez Faraó. Perceba que Moisés ele não simplesmente ele foge por covardia, mas é um medo que gera uma autopreservação para ele, mas por prudência. Deus estava ali agindo por meio de Moisés para que Moisés tivesse prudência frente àquela situação em que ele próprio havia se colocado. Quem mandou Moisés matar o egípcio? Não foi Deus. Por que Moisés fez aquilo? Porque Moisés quis agir com base na sua justiça própria, ao invés de confiar na justiça do nosso Deus. Deus havia separado Moisés para uma missão, que era libertar o povo do Egito. Mas Moisés quis agir então de uma forma própria, com justiça própria. Perceba, meus irmãos, quantas vezes nós, cada um de nós, em certas circunstâncias ou situações, ao invés de nós recorrermos à orientação que Deus tem para as nossas vidas, nós procuramos muitas vezes agir por conta própria. E na grande maioria das vezes, para não dizer na totalidade das vezes, nós acabamos por meter os pés pelas mãos, como Moisés fez, gerando situações, dificuldades nas nossas próprias vidas. Se nós, antes de tomarmos uma decisão, recorrermos à orientação que Deus nos traz, com certeza nós não entraríamos em grandes frias, como essa que Moisés entrou, por causa da sua vontade de fazer justiça própria. Ele acabou matando um homem no Egito. E dada essa circunstância, ele teve que fugir para outra terra. Quando nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 27, o autor de Hebreus, ele vai trazer uma interpretação sobre esse fato. Ele vai dizer o seguinte, que pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Perceba, meus irmãos, se você olha de forma linear esses dois textos, você vai dizer, pastor, peraí, há uma contradição no texto. Porque nós lemos agora em Êxodo que o texto em Êxodo fala que Moisés fugiu da presença do faraó, que Moisés, ele temeu a faraó, ele fugiu de faraó. E agora nós vemos em Hebreus, o autor de Hebreus falando que Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como aquele que vê, a quem vê aquele que é invisível. E por que ele permaneceu firme? Porque ele estava olhando para uma situação muito além daquela qual ele estava vivendo. Para esse texto de Hebreus, irmãos, há duas explicações possíveis que eu queria trazer para os irmãos. A primeira explicação é que talvez o autor de Hebreus ele não está se referindo exatamente a esse evento de Moisés fugindo do Egito após matar um egípcio. Ele estaria se referindo ao fato total, ao fato mais amplo de Moisés sair do Egito com todo o povo. Essa seria uma interpretação que poderia ser dada. E a outra interpretação é essa que eu apresentei para os irmãos, que Moisés de fato saiu do Egito no momento em que ele foi descoberto ali com o seu pecado, o seu crime. Mas em ambos os casos, meus irmãos, o fato é que não importa em qual dos casos esse texto se aplica de fato, mas ao que ele diz na sequência, como quem vê aquele que é invisível. Moisés, ele então abandona o Egito, não porque ele simplesmente estava amedrontado, com medo, porque estava fugindo do faraó, mas porque ele estava como alguém que vê aquele que é invisível. Perceba, meus irmãos, diante das incertezas e das lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida, você tem conseguido caminhar em confiança de quem enxerga o propósito de Deus, mesmo quando isso parece ser invisível? Mesmo quando nós enfrentamos circunstâncias, talvez como a de Moisés está enfrentando nesse momento, em que ele tem que fugir da circunstância que ele próprio gerou, será que no meio dessas circunstâncias em que nós nos metemos, será que nós conseguimos enxergar que por mais que seja uma circunstância desagradável para nós, de dificuldades para nós, existe de alguma forma um propósito de Deus para que nós enfrentemos aquilo que nós estamos enfrentando? Você consegue enxergar diante das dificuldades que você enfrenta
aquele que é invisível? E quantas vezes, passando por dificuldades e circunstâncias diversas, talvez você tenha pensado: será que Deus me abandonou no que eu estou passando? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não vai me responder? E eu quero que você compreenda esta manhã também, a partir dessa narrativa de Moisés, que Deus não é aquele que é surpreendido por circunstâncias e situações. Ele está o tempo todo trabalhando em favor do seu povo, para cumprir a sua promessa. E a promessa que Deus tem para nós, irmãos, não é a promessa que você vai ter um carro novo, um emprego novo, uma casa nova, prosperar financeiramente. Por mais que isso seja bom, se gerado pelo trabalho honesto, mas é transformar cada um de nós à imagem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E nessa visão mais ampla, todas as circunstâncias que nós enfrentamos em nossas vidas, consequências até mesmo do nosso próprio pecado, por não querer ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus diz a respeito disso, até mesmo essas circunstâncias adversas, são utilizadas pelo nosso Deus, a sua soberania, para formar em nós o caráter de Cristo. E Moisés, então, ele sai do Egito, abandona o Egito, como quem vê aquele que é invisível. Perceba que no texto que nós lemos, no versículo 15, há uma mudança natural no texto. Primeiro, o texto está falando que ele foge de Faraó. Depois fala que ele, ao fugir de Faraó, ele deixa o Egito. E ele sai da presença do Faraó e vai morar na terra de Midian. Foi morar na terra de Midian. Primeira coisa que nós podemos observar, irmãos, que a terra de Midian não era a terra de Moisés. Moisés não é um midianita. Moisés é um hebreu. Moisés não fazia parte daquele povo. E agora a pergunta que nos vem: quem eram esses midianitas? A palavra de Deus vai nos trazer mais informações em Gênesis, que os midianitas, eles eram descendentes de um filho de Abraão com Quetura, sua segunda esposa. Isso está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 2. Então havia ali um povo nas proximidades do deserto de Sinai, que era descendente de Midian, qual havia se estabelecido naquele local. E Moisés, então, fugindo, abandonando o Egito, ele foge em direção a esse povo. Um povo estranho, por mais que tivesse alguma ligação com Abraão, talvez os primos, ele vai para aquela região. Moisés, ele então deixa o seu povo, deixa a sua família, deixa a sua vida normal como filho da filha de Faraó, com todos os benefícios que ele tinha, e sai do Egito. Esses midianitas, meus irmãos, eles são, de alguma forma ali, hoje mais cedo na IBD, o irmão comentou sobre os ismaelitas, que foram um povo que comprou José. E esse povo, ismaelitas e midianitas, são os povos que ocupavam mais ou menos a mesma região, tanto que o texto de Gênesis 37, 36 vai falar que eles entregam José, os irmãos de José entregam ele para a caravana dos mercadores de ismaelitas. E Gênesis 37 vai falar que os midianitas é que vendem José a Potifar. Era um povo mercador, mas também havia no meio do povo um povo agrário, um povo que cuidava de animais, cuidava da terra. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Moisés então chega nessa terra, ele chega numa terra estranha e ele se assenta junto a um poço. Perceba, Moisés, no cenário que nós estamos vendo aqui, ele sai como alguém, como um fugitivo, como alguém que foi rejeitado pelo seu povo, porque não o aceitaram como um mediador, como um libertador. E ele se assenta então nesse poço como alguém preterido pelo seu próprio povo, com medo também de ser morto por Faraó. E ao sentar no poço, eu fico imaginando, irmãos, quantas coisas não se passam na cabeça de Moisés, longe da sua terra, longe do seu povo. E refletindo sobre esse sermão, irmãos, eu fiquei pensando dos nossos irmãos que são membros da nossa igreja, que vieram de outro país, deixaram o seu povo. Nós temos alguns irmãos que vieram da Venezuela, outros de Cuba.
E eu fiquei pensando quantas coisas não se passaram na cabeça desses nossos irmãos quando eles chegaram no Brasil, longe do seu povo, longe da sua cultura, longe da sua família. O mesmo que está acontecendo com Moisés. Quantas incertezas sondaram o coração desses nossos irmãos queridos que estão conosco esta manhã, e quantas incertezas também não estão no coração de Moisés? O que será que pode acontecer a partir desse momento? Sentado à beira de um poço está o nosso Moisés, o nosso libertador rejeitado, fugitivo. Quando nós olhamos para a figura do poço, irmãos, o poço no Antigo Testamento, principalmente no livro de Gênesis, e nós vamos ver que no decorrer de todas as Escrituras Sagradas, poço é lugar de encontro. Eu não sei se muitos sabem, mas não havia água encanada naquele lugar. Então a água é vida, e as pessoas costumavam ir até os poços para tirar água para a sua subsistência. Então o poço era o lugar onde todo mundo se encontrava na cidade. São figuras muito importantes, e você verá enormes destaques na narrativa em Gênesis. Numa região de deserto, irmãos, o lugar mais importante é onde se tem água, é um poço. Poço era o lugar de encontros. Eu quero trazer aqui apenas um relato de alguns encontros. Gênesis capítulo 24, versículo 11, vai nos dizer que nesse poço, especificamente desse relato de Gênesis, Eliezer, ele vai até aquele poço e se encontra ali, e ele vai mandado por uma missão de Abraão. E qual que era a missão que Abraão tinha dado ao seu servo Eliezer? Encontrar uma esposa para seu filho. E olha só o que o texto fala. Fora da cidade, Gênesis capítulo 24, versículo 11 até o 13. Fora da cidade fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje, sejas bondoso para o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. E ali naquele poço ele encontra então a esposa do filho do seu senhor. Outra referência também, irmãos, Jacó, capítulo 29 de Gênesis. Jacó se põe a caminho e foi à terra do povo do Oriente, olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados juntos dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos e havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Versículo 9 de Gênesis 29. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora de ovelhas, viu, irmãos? Você percebeu que o poço é um lugar que há encontros? E eu sei que talvez alguns irmãos solteiros pensaram assim: puxa vida, Eliezer encontrou uma esposa para o filho do seu senhor. Jacó encontrou uma esposa no poço. Daqui a pouco só vai dar os irmãos solteiros perguntando: pastor, onde que tem um poço por aí para que eu possa me assentar? Talvez lá eu encontre uma esposa, um esposo. Poço é lugar de encontro. Moisés então fica naquele poço esperando, possivelmente cheio de perguntas, cheio de dúvidas. Você está disposto a se assentar junto a um poço, meu irmão? O poço é o lugar de espera. O poço é o lugar em que senta e espera para ver o que vai acontecer. O poço é o lugar em que Moisés se assenta e espera em silêncio. Mesmo quando carrega dúvidas, medos e frustrações como Moisés, você está disposto a parar um momento da sua correria, do seu dia a dia, sossegar e parar para ouvir Deus? É claro que o poço aqui é uma metáfora, irmãos, mas parar para ouvir o que Deus tem a nos dizer por meio da sua palavra. Você está disposto no seu dia a dia a sentar junto a um poço e ouvir o que Deus tem para falar com você por meio da sua palavra? Moisés fez isso. Logo em seguida, a narrativa continua, meus irmãos, no versículo 16, vai dizer que o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Perceba, irmãos, que os medianitas, eles eram um povo que tinha um certo parentesco com Abraão.
um certo parentesco com os hebreus, porém era um outro povo. Esse povo, esses midianitas, eles tinham um sacerdote que era Reuel, e depois será trazido outro nome dele, que é Jetro. Jetro, ele se identifica ali, o texto identifica ele como um sacerdote. Quando nós olhamos assim, sacerdote, a pergunta que nos vem, mas sacerdote de quem? De qual Deus? Possivelmente ele era um sacerdote, irmãos, do próprio Deus de Abraão, porque havia uma ligação próxima ainda dos medianitas com a herança de Abraão por meio de Midian. É claro que os midianitas posteriormente vão se tornar um povo idólatra, um povo politeísta, mas nós podemos considerar que Jetro, com a sequência do texto falando que Jetro era um sacerdote ali do mesmo Deus de Abraão, e esse sacerdote então tinha 7 filhas. Perceba que nós temos nessa cena, meus irmãos, um libertador rejeitado e temos um sacerdote de um povo estranho. Moisés, ele está diante de uma outra situação de injustiça. Vocês se recordam da situação anterior que Moisés passou? Quando ele vê um egípcio espancando um hebreu? E a pergunta que vem na nossa mente é assim, será que Moisés vai agir novamente com justiça própria? Será que Moisés vai fazer novamente aquilo que ele fez lá com o egípcio? E a narrativa do texto vai nos dizer que Moisés então observa tudo aquilo, observa que as filhas de Jetro, de Reuel, retiram a água do poço e vão dar água para o rebanho do seu pai. Então chegam pastores, expulsam as mulheres dali, e Moisés está observando o que está acontecendo. Moisés está olhando tudo aquilo, e o texto nos fala que Moisés se levanta, Moisés defende aquelas mulheres, aquelas 7 mulheres, Moisés então dá de beber água àquele rebanho. Que injustiça que Moisés presencia. Assim, as mulheres então tiram essa água, os pastores vêm, talvez pastores preguiçosos estavam esperando ali, e percebam, irmãos, que talvez esse fato que aconteceu com as filhas de Reuel, de Jetro, fosse um fato que acontecesse outras vezes naquele mesmo poço. Porque na sequência do texto nós vamos ver que o pai delas pergunta, por que vocês voltaram tão cedo? Talvez elas tivessem esse conflito todas as vezes que fossem alimentar o rebanho do seu pai. Elas tivessem esse conflito com os pastores. E Moisés, então, ele ajuda essas mulheres. Mas não com base na justiça própria, ele toma agora uma atitude certa diante daquela circunstância. Ao invés dele tomar uma atitude errada como ele tomou com aquele egípcio, agora Moisés parece que está sendo transformado naquele libertador que Deus quer que ele seja. E não no libertador que talvez ele queria ser, saindo e tomando satisfações e tirando a vida dos egípcios por conta própria. Na beira do poço começa a acontecer a transformação na vida de Moisés. Em Êxodo 2:12, Moisés vê injustiça e reage com violência, mata um egípcio. Em Midian, no versículo 17, Moisés vê novamente uma injustiça, os pastores oprimindo as mulheres, mas ele reage com uma justiça sábia, como uma justiça de alguém que sabe que havia cometido algo errado lá atrás, alguém que demonstra estar arrependido pelo que fez, alguém que não repete o mesmo pecado cometido anteriormente. Se recorda o que Moisés fez quando ele cometeu o pecado? Que ele olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, olha para trás, e vê que não tem ninguém olhando, então ele mata o egípcio. Aqui Moisés não faz dessa forma. Moisés demonstra que está acontecendo, a narrativa demonstra que está acontecendo na vida de Moisés uma transformação, e ele age com sabedoria, e ele toma uma atitude, a atitude de defender aquelas mulheres, daqueles pastores que o haviam expulsado elas de lá. Uma pergunta para refletirmos: como você reage frente às injustiças que você presencia ao seu redor? Suas atitudes têm refletido um coração impulsivo e reativo como Moisés do Egito, ou um caráter que está em transformação, como esse de Moisés, que serve e defende sem violência?
Como você tem reagido às injustiças que você tem visto ao seu redor? Meus irmãos, todos nós temos um certo senso de justiça. Todos nós entendemos que há coisas certas e há coisas erradas. Todos nós, no nosso dia a dia, nos deparamos com situações de injustiça no nosso meio. Mas muitas vezes nós somos impelidos a agir da forma que nós achamos ser justo. Só que eu e você não somos um padrão de justiça. A nossa justiça é uma justiça interesseira. É uma justiça que quer um benefício em troca. Mesmo que não seja um benefício naquele momento, mas é talvez nos sentir bem por ter ajudado alguém. E essa é uma justiça humana, porque a justiça divina é aquela que faz algo, não para se ter algo em troca, mas porque é correto a fazer, porque fazendo a justiça nós refletimos o caráter do próprio Deus com aqueles que estão ao nosso redor. Isaías capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte para nós: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Miqueias capítulo 6, versículo 8, ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Jesus Cristo, ele repreende os fariseus. Mateus capítulo 23, olha o que ele fala para os fariseus e escribas. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não nos acostumemos com as injustiças ao nosso redor. E sabe o que é triste no nosso meio, meus irmãos? Porque a justiça, a busca por justiça deveria ser uma pauta nossa, dos cristãos. Mas essa pauta foi sequestrada pelos movimentos de esquerda e foi deturpada, porque muitos de nós, como crentes, nos omitimos frente às injustiças que nós presenciamos. O nosso Deus é um Deus justo. É um Deus que julga conforme a reta justiça. E Ele nos convida a ser justos também, mas não baseados na nossa própria justiça, mas baseados na justiça dEle. Moisés olha aquela situação, e ele, movido por um senso de justiça, ele defende aquelas mulheres na beira do poço. Não deixe que as circunstâncias do nosso dia a dia faça com que você esqueça daquilo que é mais importante: a justiça, a misericórdia e a fé. Moisés, então, defende aquelas mulheres, dá de beber ao rebanho do pai daquelas mulheres. E a narrativa do texto continua no versículo 18. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chame o homem para que venha comer conosco. Olha que interessante, irmãos. Como que vocês vieram tão cedo? Não sendo apenas mais cedo do que elas costumavam vir, mas por qual razão vocês chegaram antes do horário previsto para que vocês chegassem? Talvez os negócios daquelas mulheres tinham sido concluídos mais cedo, talvez elas tivessem já dado água, talvez os pastores que geravam aquela situação de conflito com elas não estivessem lá. Mas o seu pai estranha esse fato. Perceba que Jetro era um pai atento às suas filhas. Ele estava atento àquela circunstância e ele pergunta então para essas filhas, e elas respondem: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Espera aí, irmãos, Moisés um egípcio? Moisés foge do Egito porque ele não se identificava como um egípcio.
Um homem que, pelo seu hábito, foi identificado como um egípcio, talvez por sua fala, pela sua maneira de se portar, a sua maneira de se vestir. Moisés é identificado como alguém, como um próprio egípcio. Ele nasceu no Egito, mas ele não é um egípcio. Ele foi criado como um egípcio, como um príncipe no Egito. Mas ele não é um egípcio. Perceba, irmãos, nós temos um primeiro cenário da história de Moisés. Primeiro, Moisés, um pequeno menino hebreu, salvo da morte certa no rio Nilo. 2, Moisés, filho da filha de Faraó. 3, Moisés, criado como príncipe do Egito. 4, Moisés, um assassino, rejeitado como libertador. 5, Moisés, um fugitivo. 6, Moisés, um egípcio que nos livra das mãos dos pastores. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chame esse homem para que venha comer conosco. Agora o cenário muda. Moisés de um libertador rejeitado, Moisés de alguém cheio de incertezas na beira de um poço, no meio de um povo estranho. Agora Moisés é acolhido, é um libertador acolhido. Acolhido por um sacerdote de Midian, de um povo estranho que não era o povo dele. O libertador rejeitado agora é acolhido. Onde ele está? Por que deixaram ele lá? Chame ele para comer conosco. Você consegue perceber, irmãos, que a história está se desenvolvendo e essa história não é sobre Moisés. Por mais que nós estamos lendo de Moisés, por mais que nós estamos falando de várias personagens no texto, mas eu quero que você entenda que a história que está se passando aqui não é simplesmente a história de uma personagem, de um homem real que existiu chamado Moisés, mas é a história de como o agir invisível de Deus faz com que as coisas aconteçam para o seu propósito. Deus age de forma invisível na vida de Moisés. Você consegue enxergar? Deus preparando todo o cenário. Deus age no ordinário, meus irmãos. Naquilo que é comum. Naquilo que parece ser mais uma coisa da rotina de Moisés. Deus estava agindo naquele momento para transformar um Moisés assassino, pecador, naquele libertador que Deus queria que Moisés fosse. Você consegue perceber a mão invisível de Deus agindo na sua vida? Agindo na sua história? Você consegue enxergar Deus trabalhando em você, até nas pequenas coisas, para te transformar em imagem de Cristo? É dessa forma que Deus está agindo com Moisés. Versículo 21 de Êxodo 2, Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Moisés consente então morar com aquele homem, e perceba, Moisés entende que era um momento necessário para que ele passasse um tempo entre aquele povo. Era preciso que ele passasse um tempo fora do Egito, para que ele pudesse ser transformado no libertador que Deus quer que ele seja. Moisés precisava ainda ser formado, aprender com os processos que Deus havia colocado diante dele, para que só então ele se tornasse naquele libertador que nós veremos na sequência, que se coloca diante do homem mais poderoso daquele tempo e pede para libertar o seu povo. Moisés entende que não é instantaneamente que ele vai virar um libertador. Ele compreende agora que para se tornar um libertador, ele precisa aprender com os processos naturais que Deus coloca diante dele. Um acolhimento num país estranho, um casamento com a filha de um sacerdote, o nascimento de um filho, coisas naturais, nada sobrenatural até esse momento.
E eu queria que você pensasse, refletisse comigo, como que você lida com os processos pelos quais você passa no seu dia a dia. Você é capaz de aprender que até mesmo nas situações mais difíceis, Deus está agindo? Você consegue entender que o Deus que conduz a história de Moisés é o mesmo Deus que conduz a nossa história? Deus quer nos ensinar que a história das nossas vidas não é simplesmente a história do nosso CPF. A história das nossas vidas não é o que eu vou ser quando crescer, o que eu vou fazer, mas é a história do próprio Deus nos resgatando como povo dele. A história de como Deus age na minha vida, na sua vida, ao redor de cada um de nós, nas circunstâncias que nos cercam, para nos transformar à imagem de Cristo. Repito, você consegue perceber a mão invisível de Deus agindo na sua história? Você consegue enxergar Deus trabalhando em você para te transformar à imagem de Cristo? Olha o que Paulo diz quando nós passamos por dificuldades. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso não desanimamos. E olha, irmãos, há situações que nós passamos que às vezes pode passar isso na nossa cabeça, de querermos desanimar, mas o que Paulo está dizendo aqui, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Se recordam de Moisés? Como aquele que estava vendo aquele que é invisível? Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Às vezes nós não conseguimos contemplar aquilo que é eterno, porque nós estamos agarrados naquilo que é temporal. Estamos agarrados em circunstâncias e situações temporais. E muitas vezes isso impede que nós enxerguemos além da circunstância atual que estamos passando. Além de olharmos para as coisas que não se veem, precisamos ter claro em nossa mente o final do texto que nós lemos esta manhã. Olha o versículo 21 e 22 de Êxodo nos diz: a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Tudo isso que Moisés está passando, está enfrentando, sabe o que ele está percebendo? Sabe qual a conclusão que ele tem? É o nome que ele dá para o seu primeiro filho. Sou peregrino em terra estranha. E eu quero dizer para você essa manhã, somos peregrinos em terra estranha. Aqui não é o nosso lar. Moisés entendia que ele estava em Midian, mas Midian não era o seu destino final, que ele estava somente de passagem, ele era um peregrino. E eu fico pensando, irmãos, toda vez que Moisés viu aquele menino crescer, nós veremos a sequência que Moisés permaneceu em torno de 40 anos ali com Jetro. Então imagine 40 anos ele olhando para Gerson crescendo, e toda vez que ele via o seu filho correndo, ele lembrava: eu sou peregrino aqui nesse lugar. Eu não sou daqui. Que Deus te lembre, irmãos, diante das dificuldades que você enfrenta, que você não é deste lugar. Que somos peregrinos nessa terra estranha. E que terra estranha que nós vivemos. Que tempo estranho que nós vivemos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 até o 11 vão dizer o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma.
Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Há momentos em nosso dia a dia que nós precisamos, sabe? Eu não sei quantos aqui que já viram cenas de afogamento, são cenas totalmente tristes de se ver no mar, no litoral. Mas há circunstâncias em que o bombeiro, quando vai salvar a pessoa, o bombeiro tem que dar um soco mesmo na pessoa para desacordar a pessoa, para ele conseguir resgatar aquela pessoa. Porque senão aquela pessoa está se debatendo tanto que se o bombeiro não fizer isso, aquela pessoa é capaz de afogar até mesmo o bombeiro. Sabe que às vezes eu fico pensando que precisa para nós a gente levar, sabe, um socão de Deus assim, para a gente acordar para a realidade e perceber que nós somos peregrinos nesse lugar. Pastor, significa então que eu vou viver de qualquer jeito? Não. Significa que aqui não é o nosso destino. Significa que nós não nascemos para viver aqui. Há uma pátria celestial para onde nós iremos com o nosso Senhor. Seja o dia que o nosso Senhor retornar nas nuvens, seja o dia em que o Senhor nos chamar e em morte nós partimos para encontrar com Ele. Você que está me ouvindo esta manhã, eu quero que você saia essa manhã daqui, assim como Moisés, tendo certeza que você é um peregrino. Mas há uma segunda pergunta muito importante. Para onde você está indo? Qual é o seu destino eterno? Você está caminhando em direção à pátria celestial por meio da fé em Cristo Jesus? Ou você está caminhando no curso desse mundo rumo à condenação eterna? Nós temos apenas duas opções. Ou nós caminhamos com Cristo pela fé, mediante a sua graça, ou nós caminhamos baseado em nossa justiça própria, rumo à condenação eterna. Eu quero trazer uma boa notícia para você. Há um evangelho que nos resgata e que nos leva a viver com Cristo eternamente. Se você está aqui essa manhã e você ainda não se reconheceu como pecador e não exerceu fé em Cristo Jesus, que você faça neste momento, que o Espírito Santo te convença. Não simplesmente que você é um peregrino, mas que há um destino eterno. Moisés percebeu isso e ele entendeu que todo o processo que ele estava enfrentando era um processo necessário para transformar ele no libertador que Deus queria que ele se transformasse. Esse texto não é simplesmente a história de Moisés, como eu falei, é como Deus age na história do povo hebreu para resgatar o seu povo da escravidão do Egito. Quando nós olhamos para Moisés, eu já falei isso para os irmãos, há uma clara evidência que Moisés tem algumas características que apontam para o próprio Cristo. Primeiro, Moisés sofre uma ameaça na infância. O faraó manda matar todos os bebês hebreus. Quando Jesus nasce, Herodes manda matar todos os bebês também. Moisés recebe um livramento milagroso. Ele é salvo das águas do rio Nilo. O nosso Senhor também é salvo da morte, da matança de Herodes. Moisés, ele abandona o palácio para sofrer com o seu povo. O nosso Salvador abandona a sua glória celestial para se fazer homem e salvar o seu povo. Moisés é rejeitado como liderança do seu povo inicialmente. O nosso Senhor veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Moisés foge para Midian. O nosso Senhor vai para o deserto para ser tentado. Moisés mostrou que um libertador era necessário. Cristo mostrou que Ele é o libertador. É aquele que nos liberta do nosso pecado. É aquele que nos liberta das nossas justiças próprias. Aquele que nos liberta para termos uma vida livre juntamente com Ele.
que essa manhã você possa perceber, meus irmãos, não é sobre Moisés. É sobre como Deus age de maneiras que nós às vezes nem enxergamos em favor do seu povo, em favor de libertar o seu povo. Que o Espírito Santo aplique isso ao seu coração nesta manhã. Senhor Deus, nós te damos graça esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado que por meio da narrativa de Moisés, em Êxodo, nós podemos ver que o Senhor trabalha no ordinário, nas circunstâncias naturais da vida, para resgatar o seu povo. Que assim como Moisés, que precisou de um tempo de transformação para ser o libertador que o Senhor queria que ele fosse, que de fato ele foi, o Senhor também trabalha na vida de cada um dos seus eleitos, a transformação do nosso caráter, a semelhança de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado porque na tua palavra nós vimos que Moisés demonstra que o povo precisa de um libertador. E nós compreendemos que o Senhor Jesus é o nosso libertador. Obrigado porque por meio da tua palavra entendemos e compreendemos que somos peregrinos aqui neste lugar. Que um dia, mais tempo, menos tempo, nós iremos encontrar com o Senhor. E estaremos para sempre no local de fato, reservado e preparado para nós, ao seu lado. Que o teu Espírito Santo, Pai de amor, que habita em cada um daqueles que pertencem ao Senhor, não permita que nós venhamos nos apegar a este mundo, nos apegar ao ponto de esquecermos que não somos daqui. Não permita que as circunstâncias, por mais dificultosas que enfrentemos no nosso dia a dia, assim como Moisés passou, nos deixe de ver a ação invisível da sua mão, conduzindo cada circunstância das nossas vidas para o cumprimento da sua promessa, que é nos resgatar para o Senhor. Nós oramos assim e confiamos no teu Filho Jesus, o nosso Salvador. E é no nome dele que nós oramos. Amém.